bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma série do canal Líderes Incríveis na Era Digital. Dessa vez, eu quero te ajudar numa jornada para pensar e se transformar em direção ao líder que a era da transformação digital está demandando das pessoas. Porque, gente, se o mundo está mudando, os negócios estão mudando, não dá para pensar que só a gente, líder, não vai precisar mudar. Perceba, liderança é uma habilidade humana, é uma habilidade de saber se relacionar com gente, não é mesmo? E se as pessoas estão mudando sua forma de se comunicar, sua forma de encarar a vida através do digital, será que as nossas habilidades de liderança também não precisam evoluir? Se os nossos negócios estão sendo exigidos de muito mais inovação, muito mais agilidade, será que a nossa forma da gente se organizar, da gente acompanhar os nossos processos não precisa evoluir? Claro que sim, né, gente? Então, começa agora uma série de vídeos curtos em que a cada vídeo eu vou te apresentar uma habilidade desse líder de sucesso que vai conseguir se manter relevante, empregável e admirado nessa era de complexidade que a gente está vivendo. Bora então? Vem comigo. A primeira habilidade que eu quero apresentar para vocês é a habilidade de lidar com a diversidade. Mas antes de eu começar, eu queria que você já curtisse esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ou no meu perfil do Instagram, se inscreve aí, que são vídeos curtos, mas eu espero que sejam realmente muito consistentes e que possam gerar uma transformação em você. Tá bom? Afinal de contas, não fica para trás. Dinossauro é aquele que não se atualiza quando o cenário está mudando. Então, se você percebe que o cenário está mudando, não seja dinossauro. Vamos se atualizar e continuar empregável, relevante e admirado como líder. Bora? Então tá bom. Então vamos lá. Diversidade, gente. Primeira coisa que eu preciso desmistificar para vocês é que às vezes a gente pensa que diversidade é só uma questão mais moral, né? Uma questão de, da responsabilidade social que as empresas têm. E eu quero quebrar esse paradigma com você. Já existem pesquisas que mostram que times diversos, que têm um ambiente em que as pessoas podem ser o que são e expressar suas opiniões, geram mais valor para o negócio do que aqueles times que não têm diversidade. Essa pesquisa foi publicada na Harvard Business Review e você vai ver que aquelas equipes que têm vozes diversas geram quase 2 vezes mais impacto no negócio do que as equipes que não têm diversidade. E funcionários que vivem nesse ambiente diverso e que podem falar abertamente têm até 3,5 vezes mais possibilidade ou probabilidade de expressar o seu potencial inovador. Olha que fantástico, gente. É a ciência já mostrando pra gente que diversidade não é só uma questão social ou moral para as empresas, mas é uma questão de diferencial competitivo. Na prática, nessa era em que a gente tem tanta necessidade de inovação, de criatividade, o pré-requisito para isso acontecer na sua equipe é ter uma equipe diversa. E quando eu quero falar de diversidade, eu preciso esclarecer alguns conceitos com você. Essa mesma pesquisa, ela traz uma diferenciação entre diversidade inerente e diversidade adquirida. O que é a diversidade inerente? É aquela que a gente conhece tradicionalmente como ter equipes de raças diferentes, de lugares do mundo diferentes, LGBTIQIA+, né? Então, essa diversidade mais tradicional, que é aquela adquirida inerente ao ser humano, né? Ter equipes com homens e mulheres, ter equipes com negros, ter equipes com pessoas de religiões diferentes. Essa diversidade inerente, que é aquela concretização dos diversos perfis humanos numa mesma equipe. Agora, existe uma diversidade que é a diversidade adquirida. Olha que interessante.
Diversidade adquirida poxa, eu não tenho necessariamente uma diversidade inerente. Eu sou uma mulher branca, né, que teve a oportunidade de estudar em bons colégios. Então, a probabilidade de eu ter uma visão de mundo restrita à minha realidade é muito grande. Mas como que eu posso adquirir diversidade? Eu posso ter oportunidades, por exemplo, morando fora, tendo contato com outras culturas, me relacionando com gente que pensa muito diferente do que eu. Assim, eu adquiro diversidade. Trabalhando com coisas que, por exemplo, eu trabalhar com um mercado masculino. Eu vou adquirir o pensamento masculino e aí eu vou ter uma diversidade adquirida. Olha que interessante. E o ideal que a pesquisa mostra é que os times possuam uma diversidade bidimensional. Sim, você como líder precisa se preocupar em ter um time diverso no sentido de trazer alguém de outra região do país, ter negros, ter mulheres junto com homens. Sim, essa diversidade inerente é importante, mas também você como líder e também ter na sua equipe pessoas que tiveram experiências diversas na vida e que possam trazer visões de mundo diferente. Porque é aí que mora a criatividade, gente. É na reunião de visões de mundo diferente. É aí que mora a criatividade. Porque não existe criatividade se não existe contraponto de ideias. É no contraponto de ideias, em um ir construindo em cima da ideia do outro, é que surgem as grandes ideias inovadoras. E deixa eu continuar aqui para te mostrar que não adianta só você construir um time diverso se você não der liberdade para esse time ser o que é. E deixa eu te falar uma coisa. Esse talvez seja o ponto mais importante. No mundo corporativo, a gente tem a tendência a querer colocar todo mundo num padrãozinho de comportamento, num padrãozinho de perfil. E fazendo isso, a gente está matando a diversidade dentro das nossas empresas e das nossas equipes. Porque não adianta você fazer todo um esforço, né? Vamos trazer gente diferente, vamos trazer, unir, né, no caldeirão aí pessoas que pensam diferente, se quando ela quiser levantar a mão para dar uma opinião, você tolir a opinião dela. Ou você determinar um modus operandi, né, uma forma de se comportar que seja ideal e que a pessoa não consiga ser autêntica. Gente, o que a gente mais precisa nos dias de hoje é autenticidade. E ai, como o mundo corporativo está precisando disso, gente, de gente autêntica que, claro, que da forma certa tenha voz, que consiga dizer o que pensa e que pessoas que aceitem o contraditório, né? Pessoas que enxerguem o outro e que aceitem o contraditório e um vá construindo a ideia em cima da ideia do outro de forma fluida e colaborativa. Então, líder, qual é o recado aqui para você? Você precisa dar espaço para que as pessoas sejam ouvidas, para que elas possam propor novas ideias, para que elas possam tomar decisões sozinhas, né, ou em equipe. Então, é esse ambiente que potencializa a diversidade. Porque senão você faz todo um esforço, né, de construir uma equipe diversa, com diversidade inerente, com diversidade adquirida, mas aí na prática essa diversidade não se manifesta porque você cala a autenticidade das pessoas. E para fazer isso, você precisa fazer uma primeira reflexão, que é quebrar os seus vieses. Eu sei que essa é uma palavra complexa, né? Mas existe uma teoria da psicologia que diz que todos nós, 100% de nós, temos vieses. Isso é, sabe aquela verdade absoluta que você pensa que é a verdade absoluta? Pois é, tenho que te contar que pode ser que essa verdade absoluta não seja tão absoluta assim. Ela é fruto da forma como você enxerga a vida.
E isso se chama um viés, né? É a forma como você aprendeu a enxergar as coisas, traz um viés no seu olhar, na sua tomada de decisão, na sua forma de você olhar o outro. E aqui eu trago dois tipos de viés, existem outros. Viés de afinidade, que é essa tendência que a gente tem de querer ter pessoas parecidas com a gente perto da gente. Porque afinal de contas, aquele que concorda comigo parece ser bom. E aquele que discorda de mim parece ser ruim. E o viés de afinidade é extremamente perigoso na liderança, porque ele faz com que você tenha a tendência de escolher pessoas para estar no seu time que sejam parecidas com você. E aí você mata a diversidade. Então, começa a prestar atenção, líder, se você não está formando um exército de cópias de você. Você está construindo um time que certamente vai ter baixa criatividade, vai ter baixa capacidade de discussão, porque afinal de contas todo mundo concorda, né? Todo mundo é igualzinho. Então, tenha esse cuidado. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho ter um time diverso, mas eu posso te garantir, e as pesquisas já garantem, que gera muito mais resultado para o negócio. Segundo viés aqui é o viés de grupo. É a tendência de que o comportamento do grupo seja seguido. E qual é o perigo disso, gente? É o perigo da pasteurização. É aquela coisa, se a maior parte do grupo pensa assim, eu fico constrangida e começo a pensar assim também, eu começo a me comportar daquela forma. Se você não perceber que isso está acontecendo no seu grupo, você vai também ter um comportamento em que o contraditório não existe, consequentemente, não existe criatividade, não existe inovação e você gera menor resultado para o negócio. Então, primeira coisa, líder, identifique os seus vieses. Identifique o que pode estar te trazendo uma tomada de decisão que está matando a diversidade da sua equipe. E por que isso é uma habilidade para o futuro, gente? Porque você, líder, que não for capaz de lidar com essa diversidade, não vai gerar soluções inovadoras para o seu negócio. E o que as empresas precisam hoje é de gente que gera inovação, de gente que gera melhoria contínua. Se você não fizer isso, você vai ter como consequência, você vai se tornar um líder irrelevante e com baixa empregabilidade. Então, presta atenção nisso. E para a gente terminar, como que você pode fazer isso na prática? Primeiro, construa um time diverso. Então, quando você estiver pensando numa contratação ou numa alteração de quadro, né? Ah, saiu alguém da sua equipe, eu tenho que colocar alguém no lugar. Comece a olhar. Quais são os perfis que eu tenho na minha equipe? Vou contar uma experiência para vocês. Na última equipe que eu liderei, eu tinha 2 candidatos finalistas para uma vaga de consultor. Os 2 candidatos, eu comecei a fazer uma reflexão sobre como estava meu time naquele momento e quais eram os candidatos que poderiam me trazer o contraditório, que poderiam me trazer uma visão diferente de mundo. E eu percebi que um deles era muito parecido comigo e o outro era muito diferente de mim, e os dois tinham as expectativas técnicas que eu esperava. E eu intencionalmente, mesmo sabendo que ia me dar mais trabalho, eu escolhi aquele que era muito diferente de mim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso encheu a minha equipe do contraditório, de visões diferentes. Tive altas discussões produtivas com esse colaborador, porque ele me trazia sempre uma visão diferente de mundo que eu não tinha. E, volto a dizer, dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho, mas a gente não está procurando aqui mais, gente, aquele líder que diz, faça assim, eu estou mandando. Nós estamos procurando aquele líder que traz as pessoas a seu máximo potencial e acredita que é esse potencial que vai trazer resultado para o negócio e não simplesmente a sua opinião de forma direta e controladora. Tem uma frase muito famosa do Steve Jobs que diz: não contrate as pessoas para dizer o que elas têm que fazer. Na verdade, se você está contratando gente boa, você está contratando para ele dizer o que você tem que fazer. E é essa lógica, gente. Traga gente diferente para que ele possa te dar o contraponto, para ele poder te dar o contraditório e aí fazer da equipe e até de você, líder, uma pessoa melhor. Então, primeira coisa, construa essa diversidade.
Segunda coisa, dê liberdade de fala. Não pasteurize as pessoas, não coloque as pessoas numa caixinha do comportamento ideal versus o comportamento não ideal. Comece a dar liberdade para as pessoas serem autênticas. E terceiro ponto é crie dinâmicas de feedback. Crie dinâmicas em que as pessoas se sintam livres de dizer o que elas acham que está funcionando, o que elas acham que não está funcionando, que elas deem feedback para você, porque assim você consegue ouvir o contraditório. Né? Então, são 3 dicas que eu te dou de como que você pode lidar com essa questão da diversidade na prática. E aí, você curtiu? Então, esse foi o primeiro episódio da nossa série das habilidades de um líder de sucesso, pensando em te tornar um líder empregável, relevante e admirado nessa era de complexidade que a gente está vivendo. Se você curtiu, deixa teu comentário aí para mim, ou no Insta, ou no YouTube, aonde você estiver assistindo esse vídeo, deixa teu comentário, me fala aí se você está praticando essa diversidade no teu dia a dia e que outros temas você gostaria que a gente trouxesse aqui para o canal, tá bom? Um beijo e até a próxima e seja um líder incrível!